No vídeo de ontem, eu comentei sobre aquele conceito que acho que todo mundo conhece sobre ser 1% melhor do que você era no dia anterior. E de como é difícil a gente repetir esse padrão até a gente se tornar um mestre na nossa arte. E hoje, lendo um livro, eu me deparei com uma reflexão muito parecida com esse conceito e eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer um exercício de comunicação que é muito legal e eu vou apresentar para vocês, que é basicamente a gente fazer uma leitura ativa, quase que de forma teatral, de um livro. Então, basicamente, eu vou ler para vocês essa passagem e depois a gente bate um papo de novo. Acompanhe comigo. A partir do momento em que acreditamos que podemos pular fases, evitar o processo, conquistar o poder por mágica mediante ligações políticas ou fórmulas simples, ou depender de nossos talentos naturais, vamos de encontro a essa essência e revertemos nossos poderes naturais. Transformamo-nos em escravos do tempo. Com o passar dos anos, ficamos mais fracos, menos capazes, presos a uma carreira sem saída. Tornamo-nos cativos das opiniões e dos receios alheios. Em vez de a mente se conectar com a realidade, nós nos desligamos do mundo exterior e nos trancamos em estreitas câmaras mentais. O humano, que dependia da atenção concentrada para garantir a própria sobrevivência, agora se converte em animal, disperso e superficial, incapaz de pensar em profundidade, mas também inapto a depender dos instintos. É o cúmulo da estupidez acreditar que, durante sua curta existência, em poucas décadas de autoconsciência, alguém será capaz de reformular a configuração do cérebro por meio da tecnologia e da vontade, superando os efeitos de 6 milhões de anos de desenvolvimento. Contrariar a essência pode ser uma fonte de distração temporária, mas o tempo exporá impiedosamente sua debilidade e impaciência. O que o autor está querendo dizer aqui? Basicamente, o nosso instinto é animal. O nosso cérebro ele foi moldado ao longo de 6 milhões de anos. E o nosso comportamento é completamente diferente dos animais. Enquanto o animal ele precisa olhar a presa dele para caçar e caçar naquele momento, o ser humano consegue observar por um longo período de tempo e todo aquele aprendizado é concatenado um no outro. O ser humano vai ganhando experiência, cada vez ele fica mais inteligente, cada vez ele consegue aprimorar sua fórmula de caça. Assim que nós chegamos onde estamos hoje, pela nossa incrível capacidade de adaptar, mas principalmente de observar o mundo à nossa volta e aprender como lidar com essas adversidades. E basicamente, essa é a introdução do livro que fala sobre maestria, que é justamente o que eu estou buscando aqui. Fazer todos os dias coisas pequenas, mas que ao longo do prazo vão me tornar um mestre na arte que eu estou querendo desenvolver, que você já deve saber que é a comunicação. E o exercício que eu acabei de fazer agora é uma leitura ativa, onde eu treino a minha dicção, eu treino a minha entonação, o tom da minha voz, pausas, enfim, eu trato diversas técnicas de comunicação de uma forma mais simples, porque eu estou simplesmente lendo um texto. Então eu não preciso ter a carga mental de pensar no que eu vou falar e organizar o meu raciocínio, porque já está tudo ali muito bem quebrado na minha frente. Então, se você nunca fez essa leitura ativa, em voz alta, eu recomendo que você faça porque é muito, muito boa. Principalmente se você tiver algum livro de criança. Livros infantis são ótimos para fazer esse tipo de exercício, porque normalmente tem vários personagens, você vai ter personagens que são vilões, que você pode incorporar uma voz mais grossa, ou vão ter personagens que são crianças, que você pode fazer uma voz um pouco mais fina, então você também consegue trabalhar toda a sua amplitude vocal. Então é um exercício que eu faço com certa recorrência,
não com livros infantis, inclusive eu preciso arranjar alguns para mim, mas que é muito legal para a gente conseguir desenvolver e ver que é possível, porque é muito mais fácil, depois que a gente conhece as técnicas de comunicação, a gente colocar elas em prática lendo um trecho de um livro ou lendo um texto simples, do que falando no improviso. Quando a gente fala no improviso, a nossa mente está a mil. E se a nossa mensagem não está perfeitamente estruturada, como ela está num livro, fica muito mais difícil a gente colocar isso em prática. Então, o livro que eu estou lendo, inclusive, é Maestria, do autor Robert Greene. Ele também escreveu As 48 Leis do Poder e alguns outros livros que também são muito bons. Então, eu recomendo a leitura e que você faça esse exercício de leitura ativa, lendo em voz alta, cadenciando as suas frases, colocando pausas e, principalmente, enaltecendo pontos importantes daquela frase que você vai ler em voz alta. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Meu nome é Lucas, deixa o like, se inscreve no canal. Estou há 31 dias de março treinando comunicação. Se você está acompanhando essa jornada, muito obrigado e eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.